Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos juntos nesta terceira noite, nesse terceiro momento em que a Igreja de Piracicaba se une à Igreja Católica no mundo todo, nesta Jornada Mundial da Família, o 10º Encontro Mundial de Famílias, que o Papa Francisco convocou com o tema Amor na Família, Vocação e Caminho de Santidade. É muito interessante quando refletimos esse tema, porque o primeiro passo para pensarmos, para avaliarmos, para vivermos esta realidade, está em compreender a nossa vocação. Cada um de nós somos chamados pelo nome, por Deus, para fazermos uma experiência plena do seu amor, da sua graça e da sua bondade. Deus nos chama. E neste chamado, Ele nos convida a vivermos uma realidade cada vez mais plena, de assemelharmos a nossa vida à plenitude para a qual Ele nos chamou. Deus não me chama para qualquer vida, Deus não te chama para viver de qualquer jeito, mas Ele chama para viver a experiência da plenitude. Jesus vai dizer isto: eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para viver no paraíso e diz: crescei, multiplicai, dominai a terra. Então não se trata de uma vida qualquer, não se trata de uma experiência qualquer, mas é uma experiência fundamental, onde a criatura encontra o seu Criador e, espelhando-se nele, procura viver todas as dimensões da sua vida. A vida familiar é esta experiência. O Papa diz que nós somos chamados, Somos chamados a esta experiência de viver a plenitude de Deus. E ele nos lembra um trecho bíblico que é muito importante, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 9 a 10, onde ele diz: Deus nos chamou Deus nos salvou e nos chamou a uma vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio de graça. Esta graça nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Foi manifestada agora pela aparição de nosso Salvador, o Cristo Jesus. E ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo seu Evangelho. Então é nesta dimensão que nós somos colocados a esta plenitude de vida para a qual Deus nos chama. E a santidade faz parte dessa plenitude de vida. E na vida matrimonial, o Papa lembra, que o esposo e a esposa são chamados a dar uma resposta de unidade, de amor, e pelo sim em que eles vivem, eles dão esta resposta a Deus, mostrando que no seu amor matrimonial, eles estão dispostos a repetir o mandamento maior do amor de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a família aparece nesse sentido, e o Papa nos propõe que reflitamos isto. A família aparece como a verdadeira experiência e o primeiro lugar onde devemos colocar em prática a verdade do amor de Deus. Amar o outro como Jesus nos amou. Amar o outro como quem se sente amado por Deus, escolhido por Deus e por isso ama o seu semelhante, e ao amar o seu semelhante, o faz de uma maneira como sou amado, eu quero te amar. Como fui escolhido, eu te escolhi. E por isso vamos construir juntos uma vida nova. Deus nunca desiste de nós. E na nossa vida, não podemos desistirmos mutuamente, mas temos que encarar as nossas respostas como respostas definitivas de amor. Respostas definitivas de quem se compromete a viver a plena experiência da graça de Deus. Nesse sentido,
a experiência da santidade passa pela experiência da vida familiar. E eu quero lembrar um trecho que o Papa também lembra, né? Que está lá em Atos 9. E lá em Efésios 1, 3 a 4. Bendito seja Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante do seu amor. No livro de Levítico, nós encontramos: Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Fostes santificados e vos tornastes santos, porque eu sou santo. Então aqui nós vemos esta proposta de santidade. A nossa santidade é consequência da santidade de Deus. Porque Deus é santo, eu sou chamado a ser santo. E viver a santidade é um reflexo do reconhecimento da santidade de Deus. Então não se trata de um esforço pessoal, de um merecimento pessoal. Não são minhas obras que me tornam santos, não são minhas obras que me tornam santo, mas eu realizo obras de santidade porque reconheço a santidade de Deus e me esforço em imitá-la. Quando percebemos esta dimensão, isso se torna fundamental na vida e na história de cada um de nós. Perceber este chamado à santidade como uma resposta de reconhecimento à presença de Deus. Por isso que o ser santo não é, em hipótese alguma, uma atitude de ausentar-se do mundo, não é, em hipótese alguma, uma falsa ideia de pureza, de não aceitar os desafios do mundo, mas é exatamente o oposto. É enfrentar o mundo, é viver uma vida ativa, é viver uma vida de encontro, onde eu enfrento os desafios e procuro mostrar em cada um deles como se dá a experiência do amor, da bondade e da graça de Deus. Eu sou chamado a fazer esta experiência no meu cotidiano. Então é diante dos desafios, é diante das fraquezas, é diante das minhas impotências e incompetências que eu sou chamado a refletir a verdadeira imagem do Deus que é santo. E que na medida em que eu o reconheço, eu vou me fortalecendo no meu caminho de santidade. Hoje em dia tem muita gente que confunde esta imagem e acha que ser santo é não se misturar. Não ser santo é viver numa falsa ideia de pureza. O ser santo é viver uma falsa ideia de isolamento do mundo, voltando àquela lei do puro e do impuro, como faziam os fariseus. Tem muita gente que imagina que a santidade passa por esse caminho. É eu não tocar isso, é não enfrentar aquilo, é não me misturar lá. E aí a gente começa a separar isso é do mundo, isso é de Deus, isso é isso, isso é aquilo. Não. O santo, ele tem a consciência que a sua vocação se concretiza na plenitude da sua vivência no mundo. O mundo não é santo? Não. Porque está marcada pelo pecado, está marcada pela busca do poder, do prazer, está marcada pelo egoísmo que quer a satisfação pessoal de cada um. E tem muita gente que se engana achando que está sendo santo, mas nada mais, nada menos está fazendo do que manifestar o seu egoísmo pessoal, de dizer eu quero ser santo, eu vou ser santo, então não vou me misturar com isso, e acaba não se enfrentando o mundo. Cuidado para não fazer a sua busca de santidade uma busca egoísta, personificada em você mesmo. O santo é aquele que assume a radicalidade, escreva bem isso, dos desafios do mundo. Enfrenta isto. Mostra
em cada uma destas realidades o desafio do que é ser cristão. Passa pelos desafios e é capaz de tornar-se cada vez mais envolvido e inserido na vida para a qual Deus o constituiu. Deus o chamou para a vida em plenitude. E para isso é preciso que você supere todas as limitações, vença todas as forças que fazem com que a vida humana seja limitada. Então, esta santidade é aquela que me convida a viver a plenitude da palavra de Deus. Viver plenamente a experiência de Deus em nossa realidade. Na Gaudete et Exsultate, o Papa diz assim: oxalá consigas identificar a palavra, a mensagem de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com tua vida. O Senhor levá-la a cumprimento, mesmo no meio dos teus erros e momentos negativos, desde que permaneças aberto à sua graça e à sua ação sobrenatural, que purifica toda a tua vida. Então não é me isolando, porque quando eu me isolo, eu escondo a luz de Deus que Ele manifesta na minha vida, no meu dia a dia. Quando eu me isolo, eu não torno manifestada no mundo a presença de Deus que me chama a viver a santidade. Então, meu irmão, minha irmã, esta jornada mundial, este momento, é muito importante e me leva a experimentar a plenitude do amor e da graça de Deus. Para isso, o Papa, no documento para o qual ele convoca esta semana, ele mostra que um dos passos iniciais é assumir com humildade a nossa vocação no mundo. Reconhecer que nós precisamos viver humildemente diante das dificuldades e desafios aquilo para qual ele nos chamou. E cita como exemplo a casa de Nazaré, onde Jesus nasce numa família simples, que enfrenta em todos os momentos as dificuldades, tem que sair de sua casa, ir para o recenseamento, fugir do recenseamento porque o rei quer matá-los, retornar à sua casa e ali começar a sua vida totalmente de novo. Então são experiências que mostram que a vida que Deus propõe é sempre um constante superar limites, ultrapassar os limites que a vida nos apresenta. E quando somos fiéis a Deus, esse Deus que nos chama à fidelidade nos torna cada vez mais comprometidos com os valores do Evangelho, nos torna comprometidos com esta boa nova. Nós somos filhos, Ele nos ama como filhos. Como já falei, fomos amados antes mesmo de termos nascido. Então, como é que nós estamos respondendo a esse amor? Porque quando não enfrentamos as dificuldades do mundo, a nossa omissão mostra que nós não confiamos na plenitude do amor, mas pelo contrário, acabamos compactuando com um mundo que exclui, que ignora, que deixa de amar. Estamos compactuando com um mundo que torna as pessoas classificadas de acordo com categorias, que são categorias não de Deus, mas categorias de uma sociedade injusta. Se eu não enfrento as mazelas da pobreza do mundo, se eu não me incluo em lutas sociais, em caminhos que me levam a transformar esta realidade, de certa forma eu estou dizendo, o mal venceu o bem. E não é esta a realidade que eu creio. Não é esta a realidade que Deus manifesta. Pelo contrário, a realidade de Deus é que o amor venceu o mal, que o bem venceu o mal. Então eu não posso simplesmente agir de uma maneira egoísta
em nome de uma pseudo-santidade, me ignorando de enfrentar os desafios que o mundo apresenta. E a família é o caminho que leva a viver a santidade na sua plenitude. Porque na família eu desenvolvo as virtudes do amor, na família eu desenvolvo as virtudes do diálogo, da compreensão. Na família eu aprendo a colocar os verdadeiros fundamentos que me levam a experimentar a graça e a bondade do meu Deus. Então eu sou chamado a isso. Sou convidado a experimentar esta força de Deus. E tenho que vivê-la na sua plenitude. E ainda nesta experiência de família, nós vamos entender aquela passagem de Jeremias. O Papa cita isso no documento também. Deus Pai pensou cada um de nós para sermos únicos e amou-nos antes de sermos criados. E em Jeremias ele diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do ventre de tua mãe, eu te consagrei. Aqui aparecem duas características que não podemos esquecer na vida familiar. A dependência que caracteriza a nossa vida no mundo. E ele diz: esse Deus que nos amou primeiro foi quem nos constituiu. E aí nós temos esta angústia terrível de perceber que é preciso fazer o mundo reconhecer a verdade, a graça, a experiência do amor para a qual Deus nos chama. Toda a profundidade da experiência de ser filho e filha é fruto que nos permite descobrir a dimensão mais gratuita do amor, que nunca cessa e assim nos surpreende sempre. A graça de sermos filhos e filhas é a beleza de ser amado primeiro. Os filhos são amados antes de chegar. E os pais sabem bem disso, né? Logo que um filho projeta-se no mundo, ele aparece já cheio de expectativas. O pai e a mãe já têm esse filho plenamente na sua concepção. Isso é muito importante. A força do amor é que gera a vida. A força do amor é que nos faz experimentar a graça e a plenitude da vida. Não há outro caminho, não há outro momento para podermos viver esta experiência que não seja a experiência da vida, que não seja a experiência do amor. E aqui o Papa Francisco, quando ele fez, a abertura oficial do 10º Encontro das Famílias, do último domingo, dia 26, ele nos falou o seguinte, aliás, que vai até domingo, dia 26, na última terça-feira. Ele disse assim: existem 5 passos para vivermos a plenitude da santidade. O primeiro passo nos recorda que quando um homem e uma mulher se apaixonam, Deus lhe oferece um dom, o matrimônio. O matrimônio é um dom maravilhoso que tem em si o poder do amor divino, forte, duradouro, fiel, capaz de se recuperar após cada falha ou fragilidade. Casamento não é uma formalidade, diz o Papa. Não é e não se casa por ser católico ou para ser católico como um rótulo, para obedecer uma regra, ou porque a igreja assim o diz. A pessoa se casa porque quer fundar o casamento no amor de Cristo, que é sólido como uma rocha. No casamento, Cristo se dá a você para que você tenha a força de se dar ao outro. Cristo se dá a você para que você
tem a força de se dar ao outro. E o Papa conclui a sua fala nesse primeiro ponto. Coragem, pois a vida familiar não é uma missão impossível. Com a graça do sacramento, Deus fez um caminho maravilhoso para empreender com Ele e nunca sozinho. Muitos casamentos falham porque falta esta perspectiva de ter Deus caminhando junto. Um segundo passo para viver a santidade do matrimônio, lembra o Papa, é abraçar a cruz. O Papa lembrou que faz parte da vida do casal e de cada pessoa, de cada família, as dificuldades. Recordou o testemunho da doença, da morte, para lembrar que ver a experiência da vida como uma experiência que abre-nos para algo maior, algo que nos leva a experimentar a plenitude do céu. Então, lembrar que na família nós somos convidados a fazer este passo. Perceber que cada dificuldade é um obstáculo a ser vencido e que não estamos sozinhos ao fazê-lo, porque Deus está conosco. Um outro passo que faz com que as famílias se fortaleçam no caminho da santidade, lembra o Papa, é o caminho do perdão. O perdão cura todas as feridas. O perdão é um dom que brota da graça com que Cristo enche um casal e toda a família quando deixamos agir. Será que estamos deixando Deus agir em nossas famílias? Esta pergunta é importante. O Senhor nos ressuscita. O perdão nos restabelece, porque todos somos pecadores e precisamos ser perdoados. E Deus nos perdoa sempre. Devemos pedir perdão aos outros e também devemos perdoar-nos a nós mesmos. Esta experiência do perdão é muito importante. E às vezes nós nos esquecemos disso. Deus nos perdoa primeiro. E nós somos sinais deste perdão. Precisamos dá-lo. Precisamos trazê-lo às nossas famílias. Um outro passo para viver a santidade, lembra o Papa Francisco, é receber as bênçãos e graças de Deus. E nesse sentido, receber estas graças de Deus é preciso sempre, mas é preciso reconhecê-las. Deus nos abençoa a cada momento, mas nem sempre nós reconhecemos. Às vezes achamos que aquilo é mera formalidade, é mera obrigação, é mero acaso. Reconhecer a graça é fundamental. Na família, deve haver sempre uma dinâmica de acolhimento, porque, sobretudo, os esposos devem acolher, como se dizia no dia do casamento, recebo-te. Receber o outro é uma graça. Reconhecer no outro a bondade, o amor, é uma graça. Quando trazemos os filhos ao mundo, é uma graça. E Deus vai nos fortalecendo sempre. E quando vivemos estes 4 passos anteriores, o Papa então nos lembra: vamos viver aquilo que é a recepção da santidade. E esta recepção da santidade se mostra para a abertura a uma vida de fraternidade. E ele lembra: a fraternidade é uma escola que se aprende na família, porque vivendo junto com alguém que é diferente de mim, na família se aprende a ser irmãos e irmãs. Aprende-se a superar divisões, preconceitos, fechamentos e a construir juntos algo grande e belo, partindo do que nos une. Esse é o convite que o Papa Francisco nos deixa
para construirmos este sinal da santidade, construirmos este sinal da sua presença de amor. E agora, concluindo este momento deste dia de hoje, eu queria lembrar a carta que Dom Devair, nosso bispo diocesano, publicou, falando e incentivando as famílias a viverem esta experiência do amor de Deus. Piracicaba, 22 de junho de 2022. No caso da família, a fragilidade dos vínculos reveste-se de especial gravidade, porque se trata de uma célula básica da sociedade. O espaço onde se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros, e onde os pais transmitem a fé aos filhos. Evangelii Gaudium 66. Diz o bispo diocesano: a família é e sempre será a base da sociedade, porque nela é que fazemos as primeiras experiências consistentes de relacionamento humano. Na família se experimenta o amor materno, paterno, e também se desenvolvem as relações fraternas. A família é ainda o primeiro lugar onde se tornam conhecidas a fé, as virtudes, os costumes sociais. Mas ao longo do tempo, a família vem sofrendo não só mudanças nos ataques e afrontas contra a estrutura e a estabilidade. A Igreja pensa a família a partir do projeto de Deus, desde a criação até a constituição e finalidade. Frente às mudanças e transformações pelas quais passam as famílias, é preciso reafirmar a doutrina e apresentar cada vez mais a misericórdia de Deus. A pastoral familiar tem a difícil e importante tarefa de encontrar os caminhos e meios para chegar às famílias, com suas alegrias e dores. Algumas famílias estão cansadas, outras feridas, outras desestruturadas, mas todas elas necessitam experimentar o amor de Deus. Ao assumir a natureza humana, Jesus, o Filho de Deus, que nasceu de uma família e dela recebeu acolhida, proteção, para a Igreja, a Sagrada Família é motivo de louvor a Deus, exemplo de aceitação do projeto de Deus. As famílias continuam sendo um farol de esperança para o mundo. Que a Sagrada Família interceda pelas nossas famílias, para que preservem e perseverem no caminho da santidade, buscando em tudo a vontade de Deus. Dom Devair Araújo da Fonseca, Bispo diocesano. Assim quero desejar a todas as nossas famílias que façam este caminho de santidade, vivam a plenitude do amor, experimentem a graça de Deus. Lembrem-se, Deus nos amou primeiro, nos convida a sermos santos. E a vivência dos valores da santidade mostram o nosso reconhecimento à santidade de Deus presente no mundo. Que Deus abençoe e guarde todas as nossas famílias e que a Sagrada Família de Nazaré seja sempre um exemplo de vida, um exemplo de seguimento, de amor e de observância de tudo aquilo que Deus nos propõe. Uma ótima semana para todos vocês e que a experiência do amor de Deus nunca falte em seu lar e em sua família. Obrigado.